É um mundo doido a televisão, não é? É um mundo doido, Hein? sim. Mas você gosta, né? Ninguém nem imagina a doideira que foi 5 minutos antes disso aqui acontecer. Mas é gostoso demais o programa O ao mais, vivo, não, o mais né? legal é a gente contar, né? Isso é o mais legal de a gente contar, mas né? a A gente correria aqui para tudo dar Mas é certo para tão vocês. gostoso, gente, é tão gostoso, Com porque certeza. mostra exatamente aquilo que eu falei no começo do programa, né, Pamela? Que nós somos humanos e às vezes A gente tem que se lembrar disso. Não é? Né? Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver com o que aconteceu com a gente. A gente ficou conversando ali na maquiagem, né, Fábio? Como as pessoas, elas estão muito conectadas com seus iPads, no celular e tal, e esquecem dessas conexões humanas, do tete a tete, né, do frente a frente. Do olhar no olho. Do olhar no olho, né? do errar e aceitar que erra. Exatamente. Né? Porque somos passíveis de humanos, é isso aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus que ainda não somos substituídos por máquinas ou robôs, né, Pam? Não, eles não têm o nosso charme, é isso. Gostei. Ó, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Codependência. O que é codependência, Pamela? Eu achei ótimo trazer esse tema, porque a gente fala muito da dependência emocional. Trouxemos, né, essa temática a outra vez. E a codependência, gente, é o parceiro da dependência. O dependente, ele se relaciona com quem? Com o codependente. Por quê? Porque o dependente, ele precisa de alguma coisa, ele acredita que ele precise de alguma coisa para existir. É assim o dependente das drogas, né, o viciado no álcool, é assim o compulsivo, seja sexual, seja por compra, seja por alimentos. E o codependente, ele entra com a ideia de que ele vai ajudar. Então, ele precisa se sentir necessário. É aquele que se sente o salvador, o cuidador. Ele acredita realmente que aquele outro indivíduo dependente, ele precisa dele para que ele vá sair dessa em algum momento e acaba focando completamente nesse indivíduo e ficando refém dessas suas vontades. E aí fica difícil de sair de uma situação dessa, né? Você imagina numa relação abusiva, por exemplo, que você tem uma pessoa agressiva, que está ali, toda problemática e tal, o codependente, ele acredita que tem que continuar ali do lado, que ele vai salvar, que ele vai encontrar a solução para esse indivíduo melhorar, que ele não pode largar de forma nenhuma, porque senão o outro não vai sobreviver. Ai, meu Deus, eu sei que eu sofro, mas se eu abandoná-lo, o que pode acontecer? Ele pode morrer, ele pode sofrer demais e esquece de focar no próprio sofrimento, em como que está estar ao lado daquela pessoa, se está sofrido, se não está, se está machucando, se está ferindo a autoestima. A pessoa vai se descolando de si mesma, olhando além do limite para o outro. A gente pode dizer que a codependência é um tipo de doença mental ou não? Não, não é uma doença mental, embora seja um transtorno para o indivíduo, é uma forma de funcionar, é um padrão de comportamento. São crenças internalizadas e que, obviamente, eu posso falar um pouquinho mais para frente, tem outras formas da gente internalizar novas crenças, da gente começar a observar, se conscientizar dessa forma de funcionar para funcionar de uma forma mais saudável. Bom, vamos então às perguntas aqui, já estão chegando muitas perguntas. Então, você também pode enviar 11 95033 6870, é o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto, a sua pergunta. Lembrando, né, sempre curtinha, bem sintetizada, resumidinha, para a gente poder usar aqui no programa. O Maurício de Pedrinhas Paulista, em São Paulo, ele fala assim: Pamela, eu nasci com uma deficiência física, em que os meus membros inferiores não se desenvolveram. E por isso, eu ando de muletas desde sempre. Isso nunca foi um problema para mim. Eu trabalho, namoro normalmente. Minha irmã mais velha, com a perda dos meus pais, dedicou sua vida a mim. E hoje eu vou me casar e quero que ela siga a vida dela tranquila, sem se preocupar comigo. O que eu faço? Achei o máximo essa pergunta, que eu acho que ela ilustra bastante o que a gente está falando da relação da codependência, né? O codependente, ele entende que o outro precisa dele para ser feliz, para existir, para conseguir ter a vida. Então, essa irmã, né, no caso, ela imagina, né, ela já pressupõe que em função dessa deficiência física, o irmão não poderia ter uma vida saudável, não poderia tocar a vida dele, se relacionar, trabalhar e tal. E ele está contando que sim. Então veja que o codependente, ele não está enxergando o outro, ele não está dando espaço para entender se o outro está feliz, se precisa de alguma coisa ou não.
ele já imagina, ele já dá as respostas, ele enxerga um problema que ele imagina que exista, mas está nele. Então, esse movimento, por isso que o codependente é compreendido muitas vezes como controlador, como manipulador. Na verdade, é uma forma de funcionar que ele quer tanto adivinhar o que está acontecendo, é que nem aquela mãe que chega em casa e o filho está meio amoado, está chateado e ela quer ver o filho feliz. O marido está ali triste com o trabalho e quer, né, a esposa quer ver o marido contente, quer ver o marido realizado, mas faz movimentos que antecedem as necessidades do outro. Por isso que atropela muitas vezes e vai se esquecendo, né? Acredita que tudo está no outro e esquece de si. Muitas vezes a pessoa está triste porque ela vê que você esqueceu da sua autoestima, não se cuida mais, não está fazendo coisas que gosta, porque isso sobrecarrega demais o indivíduo. Você vê no caso da pergunta, ele está bem, ele está feliz. E está até um pouco preocupado como que vai ser para a vida dela, porque muitas vezes o codependente vive em função do outro. Passa uma vida toda ali cuidando, acreditando que o outro precisa de alguma coisa e abandona a própria vida, né? Perde total essa autonomia e percepção do que está acontecendo com ele. Verdade. Olha, eu tenho uma mensagem aqui muito bacana, preciso mandar um beijo para Dolores. Ela falou assim, Fábio, que reflexão legal, parece que você está falando com a gente. Foi bonito mesmo. Estou falando e com tá. você mesmo. Aliás, aproveitando que você está mandando beijo, quero mandar um beijo para o pai da Letícia, o Narciso, que ela falou que não perde o programa, não que perde. Adora a gente. Não perde, é muito bacana. Narciso, um abraço para você. Ela tá brava aqui, que falou, ai, que vergonha. Fala assim, beijo, não, Narciso. Fala assim. Um beijo para você, Narciso, muito legal. Pamela Magalhães, olha só que bacana essa pergunta que chegou da Malu, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. É o Brasil ligado na Rede Vida. Isso é muito legal. Ela fala assim, Fábio e Pamela, boa noite. Eu estou casada há 18 anos e infeliz. Eu penso todos os dias em me separar. Eu vejo que muitos casais também têm esse tipo de comportamento. Mas eu tenho medo dele sofrer demais. Na verdade, eu penso até que ele possa morrer se eu for embora. Olha que potencializado isso daqui, né? Me ajudem, por favor. Sabe que é engraçado que essa questão, e acho que essas perguntas estão caindo muito dentro do que a gente está contando aqui sobre codependência. Vocês ouviram a pergunta? Você que está em casa se vê dessa forma? Você deixa de fazer coisas em função do que você imagine que vai acontecer com o outro? Veja que o olhar do indivíduo está completamente deslocado e projetado no outro e não em si. Então, ela está infeliz numa relação há 18 anos, mas ela não sai disso e ela não faz movimento porque ela tem uma preocupação de que o outro não vá suportar. Quer dizer, o fato dela não estar suportando não é considerado. Isso é uma característica super importante na codependência. Não é como se sempre o outro importasse muito mais. Né? O meu desejo, ele não é tão importante. Eu suporto, eu aguento, o outro não vai aguentar. Isso vem lá de trás. Você que está em casa falando, mas de onde vem isso? Por que eu sou assim? Isso vem lá de trás. Muito provavelmente uma criança que não foi muito olhada, que não tinha espaço para colocar os seus desejos, as suas vontades, que aprendeu e entendeu que se colocando de uma forma útil, cuidando dos outros, facilitando sempre o ambiente, dessa forma ela seria de alguma maneira valorizada. Então, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de receberem o afeto, de serem ajudadas. Quando são, de alguma forma, se sentem um pouco desconfortáveis, embora sempre precisem disso. Quem que não precisa ser ajudado? Quem que não precisa de demonstrações de carinho, de amor? Então, tá aí para você pensar o quanto você dá espaço para o outro fazer movimentos em relação a você. E não vamos esquecer que o codependente, embora funcione assim, ele tem sempre uma esperancinha, né? Ai, será que alguém vai fazer parecido como eu estou fazendo? Será que do jeito que eu faço para o Fábio vai fazer para mim? E quando isso não acontece, frustra bastante. Espera uma troca de alguma forma. Porque se desgasta muito, faz muito pelo outro, muito. Outra característica importante para você que está assistindo. Claro que é legal a gente ajudar o outro, o altruísmo é maravilhoso, a generosidade é incrível. Agora eu estou falando do excesso. O codependente, ele excede. Esse limite é como se não existisse, ele faz demais. Por quê? Porque ele não sabe dizer não. Na cabecinha dele, do codependente, é assim, meu Deus, eu vou dizer não,
E a outra parte não vai aguentar, não vai suportar, não vai gostar mais de mim. E, logicamente, quando a outra parte não gosta de mim, eu me torno vulnerável. Olha só que coisa, né? A Joana de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, ela está acompanhando aqui o que a gente está falando. Ela escreveu assim, olha, Fábio e Pamela, boa noite. Eu e o meu marido éramos como se fosse unha e carne, né? Tá. Sempre juntos. Fazíamos tudo juntos. Eu tocava a casa, cuidava dele, dediquei toda uma vida para nós. Há um mês ele faleceu. Eu estou me sentindo perdida e eu acho muito insensível nosso único filho ficar grudado com a namorada, não sai da casa dela e está querendo morar lá, logo agora que eu preciso dele e da sua companhia. Me ajude, o que eu faço? Então, veja só. Olha que situação, olha que interessante. Hein? Você viveu durante anos uma relação simbiótica, para quem não sabe o que eu estou falando, uma relação fusionada, fusão, uma coisa misturada, tá? Onde a gente não sabe de quem é a perna e de quem é o braço de um ali. Teu filho estava nesse ambiente. Ele viu, e muito mais do que aquilo que a gente ensina, o filho assimila o que ele vê, os modelos ali que acontecem. Ele absorveu esse modelo fusional, simbiótico, e nada mais normal, né, comum e consequente, que esse desdobramento aconteça uma vez que ele se relacione e repita com essa parceira exatamente o que ele via você e o seu parceiro fazerem em casa, o que os pais faziam em casa. Então ele está lá, simbiótico, misturadinho com a namorada. Então, cuidado, porque ele está repetindo, vale a pena você observar. Se você também não está, sem perceber, sequestrando esse filho, porque já que o marido não está, agora meu filho vai virar uma parte minha. Essa sensação de vazio pode ser justamente porque, pela codependência, essa relação simbiótica, o marido ali, né, a relação, ela era uma função. Então, o tempo inteiro você estava em função disso. Você tinha ali deveres, você entendia que o teu trabalho, o teu dia a dia, a tua rotina estava envolvida na relação com o parceiro. Muito provavelmente a sua individualidade foi perdida. Então, em vez de ficar ali com esse filho tentando trazê-lo para essa relação simbiótica, seja um exemplo que vai, com certeza, refletir positivamente para ele, uma vez que você começar a pensar o que você pode fazer por si, resgatar a sua autoestima, resgatar amigos, fazer algumas atividades, porque agora, sem esse pedaço, você pode se reconstruir por inteiro. É isso aí. Assina embaixo. Não é? Ó, fica aí que eu Tá volto bom. já. Vamos lá? Olha, continuando aqui o nosso papo, eu separei uma pergunta aqui, Pamela, que eu acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando, e olha, eu quero agradecer a vocês que estão falando, olha, eu acompanho com a minha família, o Muito programa legal. é feito para a família, né? É A gente isso. gosta disso. Temas para que melhore toda a situação, né? Questões da Pois família, inclusive. E o José do Rio Grande do Sul está fazendo uma pergunta justamente com relação à codependência familiar. Por exemplo, ó, boa noite, Fábio e Pamela, parabéns pelo programa. Fale um pouquinho dos filhos, Pamela, que são dependentes financeiramente dos pais. Como não prejudicá-los e não gerar a codependência? Super legal tua pergunta. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento. Eu acho que os pais, eles ficam mais ausentes hoje em dia, principalmente com a mulher mais inserida no mercado de trabalho. Então, esses filhos, eles muitas vezes têm os seus cuidados ali terceirizados. E os pais, quando estão com esses filhos, eles têm na cabeça que eles precisam compensar. E nessa compensação, eles acabam super protegendo esses filhos, atrofiando os seus recursos, uma vez que eles começam a facilitar muita coisa que não tem que ser facilitada. Como é importante, aquela história, não entrega o peixe, né? Ensina a pescar. E como fica entregando peixe o tempo inteiro, aí o adolescente já tem lá uma peixaria, mas não sabe nem como vai lidar com a isca. Esse é o ponto. E a dependência financeira tem correlação com o quê? Com a autonomia, com a independência. E quanto mais a gente não orientar esses filhos para que eles consigam acreditar que eles podem se responsabilizar das próprias vidas, mais dependentes eles se tornarão. E a questão financeira, ela é uma consequência disso. Pois é. E muito presente hoje, né, Pamela? Muito mesmo. Olha, a Mariana de Itu está fazendo uma pergunta também bem interessante. Boa noite, Fábio e Pamela. A minha mãe sempre fez tudo por todos. Ah lá. E quantas não fizeram, né?
Ajuda a família do meu pai, a família dela, a nossa, e agora que meu pai está doente, acamado, eu quero tanto que ela se cuide mais, faça um esporte, emagreça, faça uma plástica, uma viagem. Ela não aceita isso, Pamela. Eu não sei como falar sobre isso com ela. E eu sei como falar sobre isso com você. Que você não dê continuidade a esse funcionamento codependente, uma vez que você está tentando adivinhar o que ela deseja. Então, eu prefiro falar com você do que falar com ela. Essa é uma característica do codependente, de você olhar para o outro e achar que ele precisa de alguma coisa e que você é o responsável, a responsável por isso. Você que tem a culpa e precisa fazer alguma coisa porque isso te angustia. Se aproprie daquilo que é seu. A gente pode conversar com o outro, dar uma dica, dar um conselho, mas não fazer pela outra parte. Veja, sua mãe fez tanta coisa por tanta gente que muitas pessoas se tornaram dependentes dela e, portanto, uma codependente. Agora, você não entre por esse caminho. Vamos deixar cada um ali com o seu cada um e tentar entender que o outro tem sim capacidade de encontrar o seu melhor. O codependente, ele é meio assim, sabe, Fábio? Eu tenho que falar isso. Chega numa festa e o radar ele fica ligado, então se aproxima do problemático, daquele que precisa de alguma coisa, porque tem essa sensação de que é o salvador, que é o cuidador, que vai fazer alguma diferença para o outro e vai abandonando as próprias questões. Então, o principal recado para você que está assistindo, foque em você, se conscientize se você não se desgasta demais tentando fazer por tudo e por todos e esquece de si mesmo. Autoestima é fundamental, pense sobre as suas questões, dê espaço para que o outro consiga te auxiliar, tente e exercite o dizer não, impor limites é fundamental para que você preserve esse eu e entender que sim, as pessoas devem se responsabilizar pelas próprias vidas sempre. Verdade. Olha, tem um comentário aqui muito bacana de uma pessoa que está assistindo e ouvindo que a gente está falando aqui, ó. Tá. Fábio e Pamela, eu sou exatamente assim com os meus 2 filhos, Rodrigo de 31 anos, olha só, não são jovenzinhos muito Sim, não, né? nada, e né? o Danilo de 27 anos. Eu sinto que eu não tenho uma vida própria, Pamela, mas não consigo me livrar dessa codependência. Eu estou sempre vendo os meus filhos fazendo errado e acho no direito de me meter na vida deles. É a Ana que está falando. E aí, Ana, o que acontece? Você fica com a fama da controladora, da chata, da que perturba, e você fala, nossa, mas eu estou só tentando ajudar. Você ajuda conversando, mas não impondo. Acredite que por mais que o outro, de repente, vai pisar na bola, né, vai bater com a cara na parede, é assim que ele vai aprender. Não tem outro jeito para você que está assistindo, gente. Não tem como. A gente começou, né, falando sobre isso no programa. É errando que a gente entende aonde está os nossos limites, né? Onde estão os nossos limites, quais são as minhas virtudes, o que eu posso melhorar, o que funciona, e aí eu vou aprimorando, eu vou crescendo. O sucesso é assim. A gente tem que aprender, é de degrau em degrau que eu chego lá. Ana, chega aqui, ó. Ana. Olha lá. 27 e 31 anos, né, Ana? Cuida bem de você, né? Vai fazer um esporte, sei lá, senão né? ficam eternos bebezões. Bebezões, né? Que ali, procurando a mãe, precisa falar com a mãe, não consegue ter uma decisão. Mãe, o que eu faço? Encoraje esses filhos, deixe que eles sigam ali o próprio caminho, né? As verdades que eles acreditam. Bom, acabou o nosso tempo, Poxa Pamela, vida. Passou rápido. Obrigada, Fábio. Imagina, eu que Para agradeço. você que gostou do que eu estou falando aqui, vou deixar meus contatos. Eu tenho uma página no Facebook, se você quiser seguir, é Pamela Magalhães Psicóloga. Meu Instagram também, sempre posto alguma coisa, é @psipamela, @psipamela. E no próprio Facebook, toda quarta-feira, meio-dia, faço uma live e você vai gostar. Confere lá. Vai ser bem Obrigada, legal. querido. Eu vi a última live, gostei demais. Ó, você não comenta, não que sei. Eu não consigo assistir o tempo todo, né? Mas eu dou lá sempre então uma você sapiada. trate de fazer um comentário.